Olá, tudo bem a todos? Eu sou Marco Goulart, sou advogado em Portugal, sou advogado no Brasil também, e hoje o assunto é interessante, diferente para mim e eu acho que para vocês também. Nós estamos fechando quase 2 meses, agora na próxima semana, de uma visita de uma colega advogada no Brasil e em Portugal, que é a doutora Ana Paula Bá, que está aqui comigo hoje. A doutora Ana Paula foi um grande presente para a gente receber aqui em Portugal durante esses 2 meses. Ela já é uma parceira do nosso escritório daqui, então eu tenho escritório em Porto Alegre e Florianópolis, mas a gente tem parceiros no país inteiro. Então temos em Manaus, temos parceiros em São Paulo, em Blumenau. E a doutora Ana Paula é a nossa principal representante de São Paulo. Então as nossas relações em São Paulo são através do escritório dela. A doutora Ana Paula ela é advogada em Portugal, inscrita mais ou menos na Ordem dos Advogados aqui há 1 ano e meio. Temos contatos semanais e às vezes quase diários com relação aos processos que ela encaminha do Brasil para a gente, principalmente de nacionalidade ou algum contencioso de tribunal. E a doutora Ana Paula, há uns meses atrás, manifestou o interesse de fazer uma mentoria presencial em Portugal. Ou seja, ela queria estar conosco durante um período que ela estabeleceu de 2 meses, o que para nós foi um grande prazer. Então, durante 2 meses, entre o nosso escritório de Lisboa e o escritório de Cascais, ela ficou conosco. Então, tanto comigo, quanto com o Dr. Manuel Lobato, quanto com o Dr. Bruno Fernandes, e incluímos ela no máximo de diligências possíveis. Não pensem que eu só passei para ela o filé mignon, ela também pegou a carne de pescoço. Então, passamos para ela diligências que foram perrengues. Ela viajou, né, doutora Ana? Bastante. Foi a Figueira da Foz, foi a Guarda, fez várias diligências em vários órgãos públicos de Lisboa e de Cascais também. Nós somos advogados inscritos como advogados oficiosos no tribunal, eu de Cascais, o Dr. Manuel em Sintra. O Dr. Manuel cuida muito das nossas diligências de tribunal e a doutora Ana teve a oportunidade de vários tipos de processos e vários tipos de contencioso dentro do tribunal de acompanhar, e ela vai relatar um pouco a experiência dela. Então, o que eu tenho a dizer é que com a experiência dela, contada ao longo dos últimos 2 meses, porque ela acabou divulgando isso em mídia social e etc., a gente começou a despertar interesse de outros colegas fora de Portugal e dentro de Portugal. Então, ao longo dessa conversa de hoje, vocês vão ver que a gente vai ter 2 colegas participando com a gente, uma de Porto Alegre, que é a doutora Ana Brits, e a doutora Luciana Nomura, de São Paulo, que tem interesse de entender o que a doutora Ana Paula fez aqui, tem interesse de saber como as coisas foram com ela no nosso escritório. A doutora Ana Paula, de forma muito inteligente, dividiu a estada dela em Portugal, a metade mais perto do escritório de Lisboa e a outra metade em Cascais. Então, a gente tem escritório nos 2 lugares. Então, para facilitar a logística dela, também é tudo novo para ela se deslocar, para ela pegar o metrô, que aqui a gente chama de metro, e trem, e comboio, e etc. Então, ela escolheu se dividir entre os 2 lugares para poder atender as logísticas, porque para nós a gente já está numa dinâmica mais rápida, mas com uma velocidade maior. Então, tudo isso foi pensado por ela de forma muito inteligente para facilitar as coisas. Obviamente que a doutora Ana Paula é uma advogada experiente, ela não é uma recém-formada, e eu fiquei surpreso com a vontade de aprender, com a disponibilidade. Eu confesso que eu passei para ela algumas diligências enjoadas, chatas, que eu achei que ela não fosse ficar tão estimulada, mas foi uma frustração total das minhas expectativas imaginar que ela não ia gostar de fazer o que ela estava fazendo, mesmo que fossem perrengues. Então, era importante para mim que a doutora Ana Paula passasse por aquilo que eu já passei há quase 6 anos atrás, das dificuldades, da burocracia, de receber o não, de saber como as coisas aqui não são simples, né, doutora Ana? Então, a minha grande curiosidade, provavelmente a curiosidade das doutoras Luciana e da doutora Ana Carolina, é ouvir um pouco da senhora. Primeiro, o que motivou a senhora a querer vir, né, passar 2 meses, porque é um investimento, né, um investimento na sua carreira, é um investimento na sua vida, né, parar. Não que a senhora parou a sua vida no Brasil, porque hoje nós, advogados, podemos advogar de qualquer lugar do mundo. Então, isso aconteceu com ela da mesma forma.
Mas seria importante entender o que motivou e o que a senhora leva desses 2 meses daqui, né? Qual foi o produto final, profissional, que a senhora conseguiu absorver e coletar desses 2 meses, que já estão acabando e a gente lamenta por isso. Doutor Marco, muito obrigada pelas palavras. Muito me emociona. Nem esperava todo esse carinho vindo da sua parte. Como colegas, a minha admiração só cresceu nesses últimos 2 meses. Já tinha certeza dessa sua competência, ainda mais para ter dado essa mão, estender essa mão desde o início, quando eu me manifestei em querer passar uma temporada aqui para conhecer um pouco mais do direito português, já que a gente passa por uma burocracia grande para fazer a inscrição na OA. É engraçado que quando eu comentava nas palestras que eu dava no Brasil aos advogados nas casas da Ordem dos Advogados do Brasil, que ia se encerrar esse convênio, a tendência era se encerrar, e muitos não acreditavam. Agora muitos veem a mim, mas não tem um jeito, não. Não tem. Portugal não tem jeitinho. Tivemos alguns colegas que continuaram insistindo com as inscrições do Porto, e agora começaram as frustrações que realmente a Ordem dos Advogados do Porto começou a indeferir as inscrições, porque é uma regra nacional, né? O convênio acabou. Sim, infelizmente, desde 5 de julho. A própria doutora Luciana, né, que está hoje participando aqui desse podcast, teve que vir, né, de última hora, porque ela, tinha as regras mudado. já mudaram. Já tinha mudado em início de março, e ela teve que fazer presencialmente ainda com o senhor como representante dela. Com domiciliação. Aqui. Sim. Patrono. Perfeito. A experiência é assim... está sendo, né? Ainda tenho mais uma semana aqui. Uma das melhores que eu podia fazer para a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Ela vai além daquilo que eu pensava quando fiz, no primeiro momento, a compra da passagem aérea para vir para cá passar essa temporada de 2 meses. Então, quando comecei esses trabalhos e o senhor logo me recebeu muito bem, e começamos aí com como acessar a plataforma da Ordem dos Advogados. Para a senhora usar os benefícios de certificação. Os benefícios de certificação, de autenticação. Nós temos essa fé pública, né, que também temos no Brasil, mas não com tanta força como os temos em Portugal como advogados, né? Porque eu certifico uma procuração, autentico uma procuração feita para o Dr. Marco, por um cliente ao Dr. Marco, né? Outorgada ao Dr. Marco. E quantas repetições, não, doutora Ana? Sim. Foram várias, né? Para conseguir pegar o jeito. Mas esse treino é necessário, né? Parecia uma coisa dificílima. Difícil. Que agora a senhora, depois de 2 meses, está fazendo com uma tranquilidade. Sim, e tem que ter muita atenção, né? Eu reparo isso, o direito português, não que no direito no Brasil nós não precisamos disso, mas a advocacia portuguesa, você precisa ter os detalhes, regem-se no segredo aí de uma boa advocacia no país. Essa coisa da numeração, da certificação, do detalhamento, da juntada desses documentos. Nós tivemos um caso que eu salvei o arquivo errado e o próprias Finanças fez o erro porque o nome do arquivo que estava salvo, os documentos relacionados estavam todos em ordem, e por conta de um D mudado para um G, eles emitiram um NIF de forma incorreta, né? Essa responsabilidade fiscal que nós, advogados portugueses, podemos ter diante dos nossos clientes. São tantas as E nos conta o seguinte, dinâmicas Ana, que... Eu fiz a senhora circular muito pelo país,
Bastante. A oportunidade de conhecer um pouco mais dessas terras. A gente conseguiu fazer diligências administrativas e judiciais, né? Nesse período de 2 meses. Então, a gente foi à Figueira da Foz. Fomos à Figueira da Foz. Tínhamos ainda no antigo CEF, tínhamos uma entrevista lá. Para um visto de estudante. Isso. E depois o senhor tem um visto de residência, de reagrupamento familiar para o marido dessa estudante. Isso, exatamente. E nós tivemos também uma no CEF em Lisboa, acredito que era um D7, um visto de residente por de uma americana. Teve de uma americana, é verdade, já nem lembrava. E também a senhora foi em diligências sozinhas, né? A doutora Ana Paula, nesse período que ela ficou aqui em Portugal, ela também ganhou dinheiro, viu, gente? Ela não gastou apenas, ela também ganhou. A gente conseguiu algumas diligências que realmente eram necessárias de serem feitas e que o cliente paga, que elas são remuneradas, a gente repassou integralmente para ela, assim, ela assumiu a responsabilidade e fez. Nos conte, teve uma questão acadêmica que a senhora teve que ir num órgão do ensino de Portugal, que a senhora foi lá e resolveu tudo sozinha. Sim, é verdade. Tem um brasileiro, médico, que veio participar de um processo concursal, que não chama processo concursal aqui, chama... Tem outra nomenclatura. De residência médica, né? Vai fazer de residência médica. E tinha sido indeferido, apesar da juntada dos documentos aí necessários, e tinha sido indeferido, estava em prazo de recurso, e o doutor Marco me incumbiu de fazer uma diligência pessoal para entender se, já que estavam todos os documentos lá relacionados naquele protocolo. E, enfim... Foi interessante. Foi muito interessante. Mas teve outro também que a senhora não está lembrando, que é aquele do aluno de ensino secundário, que precisava validar o histórico escolar para ele voltar para o Brasil. Ele veio por um período pré-determinado. Aquele rapaz, aquele jovem era um cidadão europeu, mas brasileiro também, e veio estudar aqui, fazer esportes em Portugal. Ele finalizou o ensino médio dele aqui. Secundário, né? Aqui chama-se secundário. E aí a senhora tinha que fazer a validação do histórico e depois fazer a apostila de AIA. O apostilamento de AIA. Conta para o pessoal como é que é a apostila de AIA em Portugal. Então, é bem... Tudo aqui é muito clássico, né? A gente tem as tradições bem protocolares, bem firmadas. Então, aquele protocolo, ele é feito através de um selo com cera. Quente. Parece cera quente e parece uma vela de antigamente, em que se colocava aqueles emblemas, né? O selo português do apostilamento é realmente bem tradicional. E nesse caso, a senhora cuidou do início ao fim, né? Sim, do início ao fim. A senhora cuidou desde o órgão que a senhora foi da educação para fazer a validação do histórico, fez o agendamento na Procuradoria da República para fazer o apostilamento e fez todos os atos sozinhos, indo no campus de justiça e etc. Esse teve o perrengue que eu fui a fazer o apostilamento, que a orientação era ir fazer o apostilamento. Quando eu cheguei no apostilamento, a escola tinha dito: olha, pode fazer o apostilamento. O senhor até me informou que eu deveria proceder o reconhecimento de firma da assinatura dos diretores da escola. A senhora pediu os documentos pessoais deles. Isso. Nós chegamos com um documento pessoal lá no campus de justiça para fazer o apostilamento, que é o órgão competente, o local competente, e tive que voltar e refazer na direção de ensinos o reconhecimento da assinatura daqueles diretores. Então não bastava só o que a senhora fez, tinha que ter de um órgão público de educação em Portugal. Não. Esses são os perrengues do dia a dia, e era isso que a gente queria que ela passasse, né? Então, apesar de que essa era uma diligência que o cliente estava remunerando o escritório para isso, e foi uma diligência que ela foi remunerada para isso também. Essa experiência era importante, das frustrações, né, doutora Ana, para entender que as coisas não são exatamente como a gente prevê e que a gente acha que vai acontecer. Da mesma forma como foram algumas submissões de NIF, né? Como a senhora disse, tinha uma letra errada no arquivo, a funcionária da autoridade tributária faz o NIF com aquela letra errada, ignorando todos os documentos que foram juntados, né? Então, esses perrengues, esses probleminhas do dia a dia era interessante. Agora, em tribunal, doutora Ana, me conte das audiências do tribunal, que a senhora foi em várias com o doutor Manuel. Com o doutor Manuel Lobato. Que o doutor Manuel Lobato é um jovem brilhante,
muito inteligente, que entende do direito processual português como ninguém. É um advogado formado pelo Brasil, mora aqui há 5 anos, trabalha comigo no escritório de Cascais, e ele que cuida de todos os contenciosos do tribunal. E ele é brilhante, ele é muito educado e muito querido, e ele que acompanhava a doutora Ana nas diligências de tribunal para cima e para baixo. E como é que foi, doutora Ana? E a experiência de usar a toga? Então, Por sinal, a senhora está com a minha toga, né? Estou. Não esqueça que Não, a ali senhora tá com a já está minha. separada. Eu não Entendi. vou levar ela A para o senhora Brasil. não leva ela para o Brasil, por favor. Não, até porque não é um protocolo brasileiro, né? Só tribunal de júri nós usamos a toga. E Mas em aqui a senhora Portugal, usou sempre. obrigatoriamente usei. E o Dr. Manuel realmente foi muito atencioso. Ele previamente me passava a defesa ou alguma minuta do peça. caso para que eu pudesse entender um pouco mais daquela audiência que eu estava entrando. E o Dr. Manuel chegou a algumas diligências que eu fui com ele, inclusive um dos plantões que ele fez no Tribunal de Sintra. Eu participei, ele faz um plantão de meio período, cerca de 4 horas, e os advogados que estão inscritos no sistema de acesso ao direito e ao tribunal, que é justamente, entre aspas, a defensoria pública do país, o advogado tem plantões, né? Tem Isso é dias de importante plantões. explicar para as pessoas. Aqui não existe o defensor público, né? Então, aqui os advogados podem se habilitar no tribunal como advogados oficiosos. Então, como não existe a defensoria pública, os advogados oficiosos, aqueles advogados que se registram no tribunal para fazer a defesa de pessoas que pedem auxílio do Estado para terem acesso a um advogado, são mais valorizados, são mais benquistos, é diferente de um advogado dativo do Brasil. Então, o papel de um advogado aqui, oficioso no tribunal, eu vou classificar como mais honroso. Nós estamos num patamar no Brasil, um defensor público. E como advogado do tribunal, a gente é designado para plantões no tribunal. Então, se o advogado ele é registrado em Lisboa, ele pode ter plantão até no aeroporto, por exemplo, que agora tem um posto judiciário lá dentro. O Dr. Manuel Lobato ele está registrado por Sintra, então ele faz os plantões em Sintra, e eu estou registrado no Tribunal de Cascais. Mas a doutora Ana acompanhou ele no plantão de Sintra. São 4 horas, normalmente uma vez por mês. Achei interessante a dinâmica. Era ele, tinha uma outra advogada portuguesa também de plantão. Fica-se na sala da ordem e um telefone que tem acesso, todos os cartórios têm acesso. Então o telefone toca, aí o advogado da vez atende o telefone e vai fazer o atendimento àquele serviço. E naquela oportunidade, o doutor Manuel teve um chamado, eu fui acompanhá-lo, nós lemos no balcão a inicial do que se tratava o processo, tinha sido um réu recém-preso, né? E era o caso de uma violência doméstica praticada até por um brasileiro, por coincidência, e quando estávamos lendo, fui entrar com ele para a sala de audiência. A juíza não permitiu, ainda que eu apresentasse por conta do sigilo da ação, da violência doméstica, assim como é no Brasil, né? Violência doméstica tem os seus sigilos. Mas a experiência da dinâmica em si, dos protocolos do tribunal, do tratado, acho que o que mais me chamou a atenção na mentoria, no que diz respeito a advogar em Portugal, na prática jurídica, é no trato com nós advogados. Infelizmente, doutor Marco, nós perdemos muito do respeito que tínhamos no século passado. Final do século passado, quando eu me formei advogada, os protocolos, a educação no tratado com o advogado, que já não existem mais. Mas eu acho que esse costume do português, do advogado português, andar de toga, fazer as audiências de toga, o protocolo de quando a juíza adentra na sala de audiência, seja ela de qualquer esfera, civil ou criminal, se levantam todos que estão ali e ela que autoriza o sentar.
protocolo de agradecimentos, de apresentações, que são costumes aqui, muito me chamaram a atenção e me deixaram orgulhosa de ter essa profissão também aqui em terras lusitanas. E a cordialidade entre colegas também, não, doutora? Muito. Há um respeito entre há um colegas dentro respeito do e tribunal, uma cordialidade de auxílio um ao outro. Isso é muito bacana e eu presenciei isso. Doutora Ana, e a senhora é bem ativa no Brasil, no seu escritório. Conta para as pessoas que estão nos vendo, e principalmente para a doutora Ana Brits e para a doutora Luciana, que a senhora conseguiu cuidar das suas demandas do Brasil, não? A senhora, com o fuso horário de 3 horas na frente, a senhora consegue ficar aqui 2 meses e cuidar das demandas que estão acontecendo lá, não? Isso é bastante importante. Quando eu fiz a programação de vir para cá e conversei com o senhor, se o senhor me aceitaria aqui durante essa temporada, o que eu tentei foi organizar ao máximo o escritório para que não precisasse demandar tanto meu tempo, porque eu precisava do meu tempo aqui para poder aproveitar da mentoria, porque senão não teria sentido. Mas claro que acontecem as coisas vão acontecendo, né? Os problemas que nós lidamos continuam acontecendo no Brasil e tem coisas que dependem de nós. Ninguém morreu, doutora Ana. Não, graças a Deus. Né? Entre mortos e feridos, todos se salvaram. Todos estão salvos, estão tudo funcionando. Outra coisa que foi um perrengue que eu passei para a doutora Ana, um pouquinho de propósito, porque era importante ela passar, eu lhe passei alguns contratos para a senhora fazer, não? Contratos de prestação de serviços, contratos de trabalho, de pessoas que a gente está trazendo do Brasil com visto de trabalho. E um dos contratos é de uma cidadã canadense. E a doutora Ana fez o contrato, disse, olha, doutor Marco, está aqui o contrato. Aí eu só respondi assim, eu preciso dele bilíngue. Aí ela me mandou, está aqui, doutor Marco, a tradução do contrato. Doutora Ana, eu preciso do contrato bilíngue. Bilíngue é coluna da esquerda, coluna da direita, com as duas línguas na mesma folha. Então, eu sei que a senhora deve ter passado um trabalhão para fazer aquele arquivo, porque até hoje eu sofro para fazer um contrato bilíngue, mas eu disse, a doutora Ana tem que passar por isso, porque essa é a realidade. Então, como a gente atende muitos estrangeiros, e a doutora Ana viu a quantidade de gente de outros países que a gente atende, tudo tem que ser bilíngue, né? Então, às vezes, são procurações que são bilíngues, são contratos que são bilíngues, contrato de promessa de compra e venda, que aqui se chama CPCV, que são bilíngues. Então, essa é uma rotina. Então, na verdade, eu fiz a senhora sofrer para fazer esse contrato, eu sabia que a senhora estava sofrendo com ele, porque ele é uma regra. Ele vai acontecer muito. Sim. A senhora precisava passar pela experiência de usar esse arquivo para poder... Outros casos vão aparecer. E quando a gente fala num contrato bilíngue, a gente está falando num contrato que realmente tem que ter as duas colunas. Exatamente como a senhora fez. Vamos abrir para as nossas colegas lá para a gente ver qual é a expectativa, o que a gente tem, que elas querem ouvir da gente, para saber se vai valer a pena passar uma temporada no Velho Mundo. Tenho certeza que vai. Eu vou abrir primeiro a doutora Ana Brits, que está em Porto Alegre, porque ela entrou aqui antes, e vamos pela letra alfabética. Tudo bem, doutora Ana? A senhora me ouve com tranquilidade? Tudo bem, doutor Marco. Boa tarde. Boa tarde, doutora Ana. Obrigada pela experiência, pela oportunidade, né, de poder estar aqui ouvindo a experiência da doutora Ana, já que eu não tenho realmente essa vontade de ter experiência similar com vocês. E aí eu queria ouvir da doutora Ana se ela considera que essa experiência em Portugal foi realmente um divisor de águas, né, na prática da advocacia portuguesa, estando aí, né? Porque é muito diferente de a gente estar aqui no Brasil com a ordem ativa e praticando essa advocacia muito à distância, né? Com dificuldade de acesso à informação, ao conhecimento. E se estando aí, isso realmente foi um grande divisor de águas para ela. Doutora Ana Carolina, eu que tenho imenso prazer em poder auxiliá-la. Se existe uma recomendação, é que todos venham passar por essa experiência gigantesca de vida. Porque mais do que o olhar de turista, você começa a ter o olhar de residente em Portugal.
Então, assim, no primeiro momento, o diferencial, o divisor de águas enormes, inclusive para minha advocacia hoje no Brasil. Por quê? Porque eu trabalho com direito migratório junto e tenho a parceria do escritório Dr. Marco. E muitos processos de nacionalidade Sim, também que a senhora faz. A doutora Ana Carolina também trata disso. Sim. Então, o que eu tive de experiência aqui, doutora Ana, então, já que a senhora milita também na mesma área que eu, é poder colocar a mão na massa, experimentar e ver como funciona o sistema, porque nós estamos acostumados com os parceiros internacionais a mandar a documentação à Pasta Brasil, eu chamo de Pasta Brasil. E aí a gente não sabe mais o que acontece, a gente só vai pedindo informação sobre os andamentos, né? Aqui não, aqui eu tive a oportunidade de pegar do início. Então, por exemplo, essa cidadã canadense que está se estabelecendo aqui, eu participei da reunião, é uma reunião toda em inglês, né? Então, pelo menos uma base do inglês para depois apurar melhor esse inglês é muito necessária para o direito português. E, inclusive, no que diz ser mais específica e mais especializada no direito migratório, nos vistos. Porque a nacionalidade, a gente já tem a prática, mas os vistos, eu consegui me aprofundar muito nessa mentoria. Coisas que eu desconhecia, que a gente sabe, o visto D7, mas a prática é completamente diferente, doutora Ana. Então, bastante por isso eu acho que a mentoria é válida, mesmo não querendo advogar, se a ideia não é advogar, vir para cá e efetivamente migrar para advogar em Portugal, mas para nós advogados que trabalhamos na área de migratória é muito importante, muito importante. Doutora Ana? Mas, se pudesse elencar as principais dificuldades encontradas na sua chegada, né, na adaptação da prática jurídica, na adaptação até da tratativa, né, do tratamento com órgãos administrativos, por exemplo, ida conservatória, que são diligências muitas vezes até mesmo necessárias para o processo de nacionalidade, né? A gente tenta um contato via e-mail esperando que nos respondam, mas estando aí, acredito que esse contato seja mais próximo e tenha também as suas dificuldades. Sim. Antes da senhora responder essa pergunta, deixa eu esclarecer uma questão. Os perrengues da Conservatória do Registro Central, foi ela que encomendou o pedido também. É bom saber. Foi ela que encomendou o pedido. Então, assim, lá a senhora foi 2 vezes para saber do assunto dela. Sim. É bom a senhora dizer quantas horas a senhora ficou lá para conseguir ver aquilo. Sim. Exatamente isso. E outra coisa que a senhora não pode esquecer de dizer para ela, quando ela fala do trato nesses lugares, é sobre o bom dia e sobre o senhor e senhora. Sim. Mais um pouco dos protocolos portugueses, que são rígidos. Bom dia. A pessoa fica até ofendida se você chega já questionando. Pode, por favor, me conseguir uma senha? A pessoa fala assim, bom dia, boa tarde. Ela chama a sua atenção, sabe? Primeiro, me dá um bom dia, por favor, né? E senhor e senhora é protocolo, assim, acho que eu vou voltar para o Brasil chamando todo mundo de senhor e senhora, porque a gente perde esse protocolo no Brasil, muitas vezes. E, enfim, e assim, essa coisa de ir sozinha e de fazer a diligência sozinha e ter que se virar foi muito importante, porque, primeiro, são os costumes, são completamente diferentes dos nossos. A linguagem do português é completamente diferente da nossa. A senhora entendia o português imediatamente? Não. Muitas vezes eu tinha que voltar na questão e falar mais devagar e falar... A senhora concorda que os estrangeiros brasileiros têm uma ilusão de que a língua é a mesma? É uma ilusão. Concordo, é uma ilusão. Principalmente no tribunal, não? Quando a gente ouve o Ministério Público falando, quando a gente ouve um réu falando. E até na escrita. Um dos contratos que o senhor me deu,
eu tive que buscar, como eu estava com um modelo padrão daquele contrato, e estava escrito Indemnização. Indemnização. Aí eu falei, fui buscar no Google dicionário português indenização. Aí ele me deu que é indenização. Não tem um I ali, falta um I. Então, registro brasileiro é registro aqui. Retirar documentos é levantar documentos aqui. Então, a linguagem jurídica aqui para a gente é um desafio inicial, bem grande. Isso é importante, né? Esses 2 meses deu para Muito aprender importante. vocabulário importante, né? Muito importante. Mas, doutora Ana, voltando aí à sua questão das diligências que eu fiz em Cefes, que hoje é AIMA, e eu estava aqui na oportunidade dessa mudança da nomenclatura. Por enquanto, vamos ver se isso começa a agilizar um pouco mais os procedimentos internos. E na conservatória, primeiro se requer um tanto quanto de educação para se tratar com portugueses. Eles estão acostumados com pessoas educadas. E a segunda posição que eu lhe dou é paciência, porque assim, às vezes a demanda, o direito de preferência do advogado aqui é aplicado em todos os órgãos públicos, mas às vezes tem tantos advogados, como tinha nessa Conservatória de Lisboa Central. Essa eu quero que a senhora descreva para ela em detalhes. Ela é importante que ela saiba a diligência. Esperar. Porque na mentoria dela, eu vou fazer ela ir toda semana e lá ver esse processo da cliente dela. Não, ela mas vai eu vou olhar toda resolver semana. essa, doutora, antes de sair daqui. Mas conte detalhes para ela, que horas a senhora chegou na conservatória. Na primeira oportunidade, o doutor Marco falou, doutora Ana, vá bem cedo para que possa... a senhora não possa demorar tanto, porque vai ser demorada. Aí fui cedo, cheguei lá, tinha uma fila enorme, né? Porque para você pedir informação, existe uma fila onde não há o pedido de preferência da carteira da Ordem dos Advogados Portugueses. Então, a hora que eu cheguei lá, eu falei assim, olha, a gente começa a distribuir as senhas de preferência às 10h30. Aí eu esperei, fui tomar um café, enfim, voltei às 10h30, e aí ela falou assim, olha, nós distribuímos as senhas de preferências, existe uma senha especial nessa Conservatória Central de Lisboa, tá? Que é a mais movimentada do país. As senhas de preferências, elas são dadas a cada 3 advogados. Então, depois do 3º atendimento, eu distribuo mais 3 senhas. Burocrático, doutora Ana Brits? Parece, não? Isso. Nós temos a quem herdar toda essa burocracia que vivemos no Brasil. Mas eu acho que a grande boa notícia para ela é que a urgência ainda não foi decidida, né? Sobre esse processo. Não foi decidida. E essa coisa de não existir um padrão de procedimentos aqui ou de fatos, porque cada atendente faz o seu próprio atendimento. Então, como eu tive a oportunidade de ir 2 vezes à conservatória, na primeira desse caso que... Da senhora, da sua cliente? Da sua cliente, que é uma cliente que é uma idosa, né, que já está adoentada. Então, que está aguardando a nacionalidade. Fizemos pedido de urgência. De urgência. E o primeiro atendimento me informou que provavelmente não ia ser, porque, afinal de contas, talvez não tivessem preenchido todos os requisitos legais. No segundo atendimento, quando eu fui ver um outro caso na conservatória... Isso é importante, doutora Ana. Como ela teve que voltar 2 vezes à conservatória para olhar outro processo, e ela já estava com o meu subestabelecimento em mãos, ela aproveitou um outro funcionário para ouvir uma segunda opinião sobre o seu processo de novo. Sobre o mesmo processo. E aí o segundo funcionário... Então, esse primeiro funcionário nem pediu o subestabelecimento. O primeiro não foi otimista. Não foi otimista, mas também não pediu nada de protocolo. Eu ainda falei, o senhor quer que eu apresente a minha credencial? Ele olhou o subestabelecimento, não, eu acredito na senhora, só. Nesse segundo atendimento, esse segundo atendente, que já era um senhor um pouco
De mais idade, né? Acho que tinha mais uma bagagem ali. Ele pediu que eu fizesse, me deu uma folha em branco para eu fazer a juntada daqueles dois estabelecimentos, com requerimento de juntando aqueles dois. Eu fiz uma juntada meio brasileira. Claro, mas nós advogados brasileiros podemos escrever aqui também. E, enfim, fiz o requerimento, juntei o subestabelecimento, ele tirou foto da minha carteira para juntar tudo isso no processo. Ele foi bem protocolar, ele falou assim, a senhora não vai ficar com nenhuma cópia, porque eu vou levar essa cópia aqui para guardar. Mas foi mais otimista. Foi mais otimista e falou, não, isso daqui não foi apreciado ainda, já está na mão da procuradora que vai verificar isso, mas a gente não tem uma resposta. Então a senhora veja, doutora Ana Brites, como as coisas funcionam. Se a gente pegar 3 agentes públicos, a gente vai ter 3 posições diferentes. Vai ter a terceira resposta aí. E não há padrão. Então a senhora veja que eu lhe passei uma posição do processo com base no primeiro atendimento. No segundo atendimento foi completamente diferente e foi mais otimista. Obviamente que eu não lhe dei essa informação otimista porque eu sabia que eu estaria consigo hoje. E eu queria que a doutora Ana Paula que lhe desse. Mas então, assim, o assunto não está resolvido. Mas aqui a gente vivencia muito isso, a subjetividade do agente público. Então, é o velho e bom poder discricionário de dizer sim ou não para as coisas. E isso é uma realidade que nós, advogados, temos que aprender. Não adianta nessa hora bater na mesa, não adianta nessa hora se impor, não adianta nessa hora ter nenhum comportamento que não seja exatamente esse. Então, num dia ela foi tratada de uma forma, no segundo dia foi tratada de outra. Vamos adiante, o que mais que a senhora gostaria de saber? Doutora Ana, conta para ela com relação à sua logística. Como é que foi a sua logística? Que a senhora andou de carro, de metrô? A senhora usou o transporte público, se adaptou? Até no início, o senhor perguntou se eu ia alugar um carro. Eu falei que não queria alugar carro por conta até apesar de existir os aplicativos aí de mapas, mas porque às vezes isso é uma curiosidade importante para elas, se precisa ou não precisa ter carro. Preferi no transporte público. Primeiro, uma facilidade enorme de se andar. Lisboa não é uma capital enorme. E tem transporte para todos os lados. Eu não me arrisquei a andar de ônibus. E as calçadas portuguesas, doutora Ana, dava para usar salto alto? Não. Não dá. Não dá. Viu, doutora Ana Brites? Sem salto alto também? Não vale a pena, doutora. O risco... Olha, pode anotar. Não adianta assim... nem botar na mala, né, doutora Ana Paula? Não. Não adianta porque ainda corre o risco de quebrar um pé na primeira semana de mentoria. Aí ficou... Aí não adianta, tá, doutora? Não vale a pena. Até as advogadas que fazem os plantões, você vê como se usa toga, a maioria das mulheres ou levam sapato de salto alto para entrar no fórum na bolsa e nem às vezes estão com uma roupa tão formal como nós andamos no Brasil. E para andar na rua... Existem portuguesas que andam com saltos. Interessante, eu nunca tinha prestado atenção. Eu nunca tinha prestado atenção que as advogadas chegavam com o sapato guardado. Isso para mim é uma novidade. E agora, eu basicamente usei bota porque eu estava vindo já para uma meia estação, já com previsão de chuva aqui e não choveu, só peguei tempo bom. É verdade. Aqui. A única oportunidade que choveu bastante foi na nossa diligência a Figueira da Foz. Mas eu peguei tempo muito bom e realmente uma das coisas da minha logística do dia a dia foi primeiro preparação de mala. Porque como eu estava vindo para uma estação que eu peguei realmente um pouco de calor aqui ainda e depois peguei um pouco, agora já estou pegando um frio mais forte. Como sou de São Paulo, a gente não tem o costume do frio do sulista, o sul tem mais frio do que nós, então vocês suportam mais frio do que nós de São Paulo. Mas, assim, a preparação de viagem em si, importante, local... Eu optei por não alugar carro, acho que foi assertivo. Não fez falta? Isso, não, nenhuma. Ótimo. Muito isso que é pelo importante. contrário, porque você conhece mais do dia a dia, senta uma portuguesa do seu lado do comboio, dali a pouco ela começa a puxar assunto, então você acaba conhecendo muitas pessoas, acaba vendo outras experiências de vida, outras histórias. Tem muito brasileiro aqui, quase liguei para o Brasil para perguntar se tinha esvaziado lá.
Então, a gente vê muito brasileiro na rua, nos atendimentos, nos cafés, nos Ubers, principalmente. O custo de Uber, por exemplo, para ir da estação, quando eu estava em Lisboa e o senhor estava com os seus dias em Cascais, eu pegava o comboio, né, de Algés, onde eu fiquei estabelecida, até Cascais, que é uma paisagem, um passeio maravilhoso, que você vai beirando o Rio Tejo, lindíssimo. E depois pegava um Uber, gastava 3, 4 euros até o escritório. Que dava para ir a pé. Sim, e dá para ir a pé. Eu só não ia a pé, voltava a pé, né? Às vezes pegava uma carona com o Dr. Marco. É verdade. A doutora Ana então, usufruiu assim, disso. E caminhar, eu gosto muito de caminhar em Portugal. E uma coisa que é importante, doutora Luciana e doutora Ana, é que assim, a doutora Ana Paula ajustou os horários dela, entende? Nós tínhamos as nossas diligências, mas ela não cumpria um horário de expediente no escritório. O interesse é dela, o tempo é dela, então hoje eu vou fazer uma coisa para mim, hoje eu vou cuidar da minha saúde, hoje eu vou fazer unha, hoje... Isso é uma escolha dela, entende? Eu tô ali sentado trabalhando e eu tô à disposição. Então, a rotina escolhida por ela é dela. Então, ela tinha liberdade de saber o que ela queria, o que ela não queria fazer, e eu apresentava as opções. Então, obviamente que a escolha é sempre de quem tá ali para aprender e do que pretende fazer. Não... Essa posição é bem importante. Eu me senti muito à vontade com o escritório. Doutor Manuel Lobato disponibilizou a agenda dele do mês, né? Assim, doutor, eu tenho tais dias de diligência, tenho tais situações para fazer, fórum, audiências. E eu fui me encaixando. E escolhendo o que lhe interessava. E do doutor também, né? As reuniões, inclusive, diligências, assim. É isso, esse era o nosso objetivo. De uma forma total. E claro que teve dias que eu acabei não indo, enfim, eu acabei tendo que resolver uma questão no Brasil que me demandava mais tempo, então não valia a pena para mim ir para o escritório para ter que ficar 2 horas e voltar para poder fazer outras coisas. Doutora Ana Brits, mais alguma questão que a senhora gostaria de saber? Acho que uma pergunta final da minha parte, assim, para encerrar, seria o que mais me surpreendeu assim, na prática da advocacia em Portugal. Né? Se superou muitas expectativas e como foi, né? Olhando de uma forma geral agora a experiência como um todo, né? Então, como um todo, doutora Ana, eu acho que profissionalmente, por trabalhar no direito migratório, por fazer cidadania, muita cidadania, foi muito importante essa minha experiência aqui. A experiência de entender que Portugal não fala o português do Brasil, isso lhe pegou de surpresa? Muito importante. E como experiência profissional foi um divisor de águas e lhe digo mais, experiência pessoal também. Porque olhar para Portugal como uma visão não turística, porque eu já vim várias vezes, eu sou neta de portugueses, então desde que eu... A doutora Ana, ela é portuguesa, isso é uma informação importante também. Então, eu tive pela primeira vez uma visão de residente. Então, coisas de eu fiz um arrendamento, fiz 2, né? Um mês em Lisboa, em Algés, outro mês agora estou em Cascais. Arrendamento, doutora Ana Brits, é a locação. Isso, é a locação. Então, assim, esse arrendamento que eu fiz, o que a gente faz em casa no Brasil, se faz aqui, porque aqui até nem tem... funcionários domésticos, então você põe a roupa para lavar, você tem que pôr a roupa para secar, você tem que fazer a janta, você tem que cuidar da limpeza. Aí eu contratei uma moça para vir semanalmente para poder... Na verdade, estava dentro do meu arrendamento. Eu negociei quando eu fui arrendar aqui, quando eu fui alugar o imóvel, que é uma espécie de Airbnb, eles chamam Big Guess.
E foi Que é o alojamento recomendada- local. Aqui, o alojamento local seria o Airbnb. E aí eu negociei com ela para que ela incluísse naquele custo uma faxina por semana, que pelo menos deixaria a casa mais ou menos em ordem. Então, essa dinâmica do dia a dia de ter que ir ao mercado, de, enfim, foi enormemente salutar para mim. Isso porque eu deixei um pequeno de 14 anos no Brasil. Doutora Ana, nós temos que ouvir a doutora Luciana, porque ela tem um compromisso. E aí nós vamos ter agora que encerrar com a doutora Ana Brits. A senhora pode continuar aí, não há problema. E agora vamos ouvir um pouquinho a doutora Luciana, que a doutora Luciana tem um compromisso e a gente se estendeu um pouquinho no horário. Verdade. Tudo bem, doutora Luciana? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Peço desculpas aí pelo meu compromisso, que eu tinha previsto o horário de término um pouquinho antes. Tá bem? Mas agradeço aí pela lembrança, doutor Marco. Imagina. Eu queria agradecer o convite por participar, né, desse podcast, que eu acho que é super interessante. Eu tenho várias dúvidas, vários pontos que a doutora Ana sempre me atende muito prontamente. Eu até peço desculpas para ela por tantas dúvidas, mas ela até pondera que é normal para quem ainda tem intenção, né, de ir até Portugal e vivenciar uma experiência nova, especialmente na nossa profissão. E apesar de ter já 30 anos de advocacia aqui no Brasil, eu ainda tenho essa ideia de ter uma experiência advogando em outro país, né? A doutora Ana me acompanha já há um tempo, ela sabe desse meu interesse e é uma coisa que me causa muita curiosidade, esse dia a dia que ela já relatou, todas as dificuldades, as diferenças que existem, né? Mas, especialmente, uma coisa que me chama muito a atenção é a questão da possibilidade da defensoria pública, que é uma coisa que eu já tinha até conversado com a doutora Ana há um tempo atrás. Como que funciona isso, né? Para um advogado que quer reiniciar uma carreira, né, em outro país, no caso em Portugal, como que funcionaria isso? Eu acho que essa dúvida também talvez seja interessante para quem está começando também na carreira, né, que esteja aqui no Brasil querendo ir para Portugal, porque no meu caso eu fiquei 30 anos numa mesma área, né, eu sou advogada trabalhista aqui, e eu sei que atravessando, né, fazendo essa travessia, eu não teria que me ater só nessa área, eu teria que me abrir para todas as demais. E a doutora Ana até colocou que a defensoria pública seria uma alternativa muito interessante para começar a ter essa experiência, né? A entrar nesse mercado. E eu queria entender um pouco melhor até como que funciona para quem pretende enfrentar, né, essa mudança no país, continuando a advogar em Portugal, já tendo, né, a licença, claro. Como que seria para começar? O que a gente teria que fazer? A gente tem que procurar a OAB, fazer um cadastro, quais são os requisitos. Esse é um ponto de muito interesse meu pessoal, e eu acredito que atende também muitas outras pessoas que tenham, né, a mesma intenção que a minha. Doutora Luciana, abre inscrições uma vez por ano. Agora as inscrições estão abertas. As inscrições são feitas pelo site da Ordem dos Advogados, como advogado oficioso, né? Aqui nós não chamamos de defensoria pública, chamamos de advocacia oficiosa. Uma vez por ano é aberto. O advogado pode escolher a área que ele pretende demandar e cuidar de litígios no tribunal. Então, existem várias áreas: direito comercial, direito administrativo, direito de família, direito penal. A senhora escolhe o que a senhora quer ser designada. A senhora escolhe se quer ou não fazer plantões. Então, existem plantões no tribunal de 4 horas, uma vez por mês, ou existem plantões de 24 horas que a senhora fica no escritório. São aqueles plantões principalmente de delegacias de polícia. Então, durante 24 horas a senhora fica à disposição
do tribunal. E se, por exemplo, algum menor de idade é detido ou alguém tem que dar algum depoimento numa delegacia de polícia, a senhora pode ser chamada dentro dessas 24 horas, até mesmo de madrugada e de noite. Todos esses atos são remunerados, então, para a senhora ficar 4 horas no tribunal à disposição, a senhora é remunerada. Para a senhora fazer cada plantão de 24 horas, a senhora é remunerada. Se a senhora for chamada para ir numa delegacia atender alguém, a senhora é remunerada. Cada processo que a senhora é chamada durante as 4 horas de plantão no tribunal na escala, a senhora é remunerada. Porque não existe o defensor público, então a remuneração do Estado vai toda direcionada aos advogados oficiosos. Da mesma forma, a senhora escolhendo o direcionamento, a senhora é nomeada pela Ordem dos Advogados. Então, a pessoa que precisa de um atendimento de um advogado, ela se inscreve na Segurança Social, que é o órgão que cuida disso, e o órgão, pela Ordem dos Advogados, designa advogados. Então, se alguém precisa de um advogado para um divórcio, daqui a um pouco a senhora recebe um e-mail dizendo que a senhora foi designada para atender aquele cliente naquele divórcio. Às vezes é um processo que já está em andamento, às vezes é um processo novo. Se for um processo novo, a senhora tem que marcar um horário para conversar com o cliente ou trazer o cliente ao escritório para a senhora conversar com ele. Existem casos que eu já participei, doutora Luciana, que era uma consulta jurídica. Então, por exemplo, existia uma pessoa que estava internada numa clínica em Cascais e ele tinha patrimônio e tinha que pensar num testamento para esse senhor que já estava com uma idade avançada dentro de uma clínica e a família estava preocupada de como direcionar o patrimônio dele. E aí eu fui chamado exclusivamente para uma consulta dentro da clínica. Eu fui nomeado para uma consulta e também é remunerado. Então, por exemplo, o doutor Manuel faz muito atendimento em presídios, né? Ele faz muito direito penal. Então, se ele tem que atender um cliente de advocacia oficiosa que está dentro de um presídio, existe lá uma remuneração de honorários para ele ir até o presídio. Tudo é remunerado, tudo por atos que você faz é remunerado. E você escolhe a área. Então, eu e o doutor Manuel, que somos colegas no escritório, ele é muito competente no direito processual, então ele cuida dos meus processos de tribunal. Assim, eu só vou no tribunal fazer algumas audiências, que aqui chama conferência, quando me interessa. Então, eu gosto muito de razões finais, eu gosto muito de fazer sustentação oral no final. Então, essas coisas assim específicas são casos que eu gosto de participar. Mas é um meio da senhora se tornar conhecida no mercado jurídico, porque a senhora começa a frequentar tribunal, começa a ir olhar processo. Os processos aqui são 100% eletrônicos, então a doutora Ana já teve essa experiência, tem que baixar um aplicativo no computador para fazer as assinaturas das peças. Então você assina tudo eletronicamente, todo o controle do processo é eletrônico. E é bem ágil. E para nós que somos advogados brasileiros, o nosso direito processual é bem mais complexo do que aqui. E nessa questão, o advogado oficioso, né? Eles qualificam a experiência que esse advogado vai declarar? Não qualificam. Não. Então, quer dizer, se a gente, por exemplo, o advogado brasileiro tem que entender quais as diferenças do direito brasileiro e português. Esse advogado ele vai ter que se virar, ou seja, ele vai ter que procurar os cursos dele, porque não vai ter... Vai ter que estudar. Vai ter um local onde vai ter colegas que saibam que ele vai estar lá para aprender também. Não, até porque ele não vai estar lá para aprender. Eles nunca vão olhar para a senhora como uma advogada que está aqui para aprender. Na hora que a senhora se inscrever no tribunal, eles são até... no tribunal eles são até bastante rigorosos com relação a isso. Então, quando um advogado estrangeiro ele está num plantão e ele é chamado para uma conferência, seja ela qual for, é zero privilégio. Doutora Luciana. Tem que estar preparada. Doutora, quando eu me manifestei à vontade de vir e o doutor Marco comentou que me acolheria, me incentivou a vir fazer a mentoria,
Eu até comentei com ele, eu não vou chegar tão despreparada. E eu fui buscar mentorias online, né? Cursos, na verdade, do direito português online. Que eu fiz e nem tem medida próxima. Claro que a gente está na teoria, né? Nos cursos online e nada como a prática. E o curso em si, e assim, as pessoas que falam, os advogados brasileiros que vieram para cá, sempre falam que é muito importante no início da carreira estabelecer parcerias com advogados experientes já na advocacia e advogados brasileiros. Então, assim, sempre a ideia de migrar para exercer advocacia em Portugal é muito importante se estabelecer parcerias. Por quê? A exemplo do Dr. Marco, eu não sei abordar nem a linguagem de uma reunião como foram as reuniões que eu presenciei aqui. Assim, essa coisa... o senhor mexe muito com essa coisa fiscal, de como funciona esse tributário no Brasil, como vai influenciar aqui. Pegou até um cliente que tem os três... As três locais como domicílio fiscal, Brasil, Estados Unidos e Portugal. Quer dizer, ele não está nem compensando esses valores todos. Então, foi uma aula. Eu até gravei essa reunião, né? Porque eu achei interessantíssima a exposição. Então, o que eu aprendi naquilo. Então, é muito importante, doutora, sempre que tiver esse enfoque, já que o seu advogado em Portugal é o Dr. Marco, é assim, patrono, né? Estabelecer realmente... é advogado, estamos fazendo também a cidadania do Davi, do filho da doutora e do marido. Claro. Ela então, também é nossa cliente, claro. É que a doutora Luciana já é portuguesa. É verdade. Ela já chegou pra gente como portuguesa. Então, como... E tem o marido também que é advogado, né? Então, o Denilson também é advogado em Portugal. Claro, conheci os dois. É verdade. Foram acompanhados. Então, a ideia da senhora é migrar. Temos filhos da mesma faixa etária. Então, a senhora sabe que eu sou uma entusiasta da sua mudança para cá. E a gente tem uma desconfiança. Essa parceria. A gente tem uma desconfiança, inclusive, doutoras, que esse convênio da Ordem dos Advogados, ele até foi rompido em função dessa quantidade de advogados estrangeiros, brasileiros, inexperientes aqui, e que realmente se jogaram no mercado processual, dentro do tribunal, sem a experiência mínima necessária. E isso começou a causar começou a criar prejuízos aos clientes, né? Porque o português ele tributa, ele paga tributos para a Segurança Social e ele tem direito a esse apoio judiciário dos advogados oficiosos. E aí, quando ele pega um advogado oficioso ou que não é atencioso ou que não faz o trabalho de forma processual adequada, isso a ordem foi sendo reportada, né? Então, isso é um problema, né? Isso é um problema. Eu vou contar para vocês... Desculpa interromper. Não, pode falar. Não, mas o que o doutor está colocando é exatamente esse ponto. Porque a minha ideia, né, de carreira é que a gente tenha que trabalhar fazendo sempre o melhor possível em qualquer lugar que a gente esteja. Então, além desse meu deslocamento para Portugal, a ideia não é fazer um serviço de qualquer jeito, vamos começar de qualquer jeito, né? Exatamente eu me sintonizar e identificar quais seriam os apoios que eu poderia contar, né? Que, pelo que a doutora Ana Paula também está falando, é muito importante a parceria, porque é ali que a gente vai ter a orientação, inclusive da diferença da língua, né? O nosso português brasileiro é diferente do português de Portugal. Começando por aí e indo além. Acho que os parceiros que realmente devem ajudar, né, o advogado que está querendo fazer essa transição. E me parece que o exercício dessa advocacia oficiosa seria a prática, né? Onde que a gente vai praticar, os nossos parceiros talvez orientem a gente. Então, essa era a minha dúvida.
se vendo essa inscrição na aula para ser um advogado professor, isso seria suficiente para iniciar, mas um início adequado. Assistido. Né? E assistido. Por quê? Que vai atender ao público do jeito que ele deve ser atendido. Porque, sendo bem claro, Então, interrompendo, desculpe a senhora, os seus colegas no tribunal e os juízes vão ser implacáveis. Eles não vão lhe dar a oportunidade de aprender nada. eu tive uma amiga que foi para Portugal e ela falou, Luciana, nós como brasileiras, nós somos mais protegidas ainda. Uhum. Né? Então, mestrado, ela não foi advogar direto. Primeiro ela fez vários cursos, fez um mestrado, depois ela tentou entrar no escritório, e aí que ela encontrou um pouco de dificuldades também, né? Porque parece que os escritórios, com os advogados portugueses, houve até uma certa rejeição, vamos colocar assim, do colega brasileiro, como se estivesse também roubando um pouco, entre aspas, né? Tirando o espaço deles no mercado. Depende do escritório, porque se é um escritório que lida com direito internacional, às vezes ele tem interesse no advogado brasileiro que conhece a legislação do outro lado do mar, entende? Do outro lado do Atlântico. Então, depende do escritório. Se for um escritório com uma visão mais macro, uma visão mais importante para direito internacional, ele valoriza muito o advogado estrangeiro, principalmente o brasileiro, assim, porque ele agrega. Mas se for realmente um escritório muito local, com questões muito locais, ele sempre vai ter uma preocupação com o advogado estrangeiro dentro do ambiente dele, né? Mas não é o caso do nosso escritório, que a gente acata. No caso dela, acho que foi isso, porque ela tem um perfil muito focado na área civil e trabalhista, né? A área trabalhista aqui é muito complexa, né? Ela não é ampla como a gente conhece no Brasil, né? A gente não tem um tribunal trabalhista, a gente não tem essa amplitude que existe no Brasil, né? Bom, mas então assim, de qualquer forma, as portas ficam abertas a ambas e aos demais que vão vir ao longo do tempo. Foi sempre um prazer falar com vocês, ter contato com vocês, e o canal fica aberto e fica à disposição para quando vocês quiserem qualquer diligência em Portugal e pensarem em fazer uma experiência parecida com a doutora Ana, o que precisarem da gente, a gente fica à disposição. E para mais questões aqui dentro desse próprio... É verdade, a gente vai ter outros casos que a gente vai precisar. Sim. Então, agradeço muito o tempo de vocês. Agradeço muito o tempo. Eu acho que a matéria é tão extensa e existe tanta coisa para a gente conversar que eu acho que um só não é suficiente, né? Vamos fazer isso com regularidade agora. Vamos fazer com regularidade. Vai ser bom. Eu acho muito interessante. Eu acho que também tem muita gente que está procurando, né, um norte, uma ajuda para aquela velha história. Por onde começa? É isso. Então, é super interessante. Eu só tenho a agradecer o convite. Foi super proveitoso para mim. Achei informações. Eu não sabia que a doutora Ana estava em Portugal, né? Para mim foi uma surpresa, mas eu até quero depois continuar conversando com ela sobre essa experiência dela. Achei muito bacana mesmo. E fico muito agradecida por vocês lembrarem de mim. Imagina. Eu gostaria de agradecer também ao doutor Marcos pela lembrança, pelo convite, à doutora Ana pela conversa, por vocês terem compartilhado essa experiência, né? Extremamente enriquecedora. Realmente despertou ainda mais minha vontade de presenciar a prática, de passar o perrengue e de realmente aprender no dia a dia. Acho que essa conversa foi muito proveitosa, extremamente enriquecedora, e só tenho a agradecer a vocês. Que bom. Uma boa tarde, um bom dia a vocês e tenham um bom final de semana. Tá bem? Um grande abraço. Obrigada, tchau. doutoras. Então, da mesma forma que a doutora Ana Paula passou aqui conosco esses 2 meses,
que estão acabando na semana que vem, apesar de que ainda a gente tem algumas diligências para ela na semana que vem, inclusive para distribuir processos eletronicamente, que vai ser a nova demanda a partir do início de dezembro. Então, a gente já quer que a senhora saia daqui pronta e treinada para isso. Isso vai ser uma prática do escritório daqui para frente. Então, a gente vai se colocar muito à disposição de advogados que sejam estrangeiros, que queiram ter experiência de passar um tempo conosco e vão ter experiências de todas as formas, administrativas, de tribunal e judiciais, de todas as formas. A gente deixa o advogado que está conosco a participar das reuniões, a participar do que a gente está fazendo no dia a dia. E fica o convite para quem quiser nos procurar e conversar conosco e ver a disponibilidade, ver a viabilidade de passar uma temporada que cada um escolhe de acordo com a sua vontade. Vai ser sempre um prazer. Doutora Ana, quero lhe agradecer. Imagina, eu agradeço primeiro pela sua confiança na gente, por a senhora ter vindo, mas fico sempre à sua disposição. Aí a senhora pode finalizar aí a nossa conversa. Doutor Marco, doutor Manuel, doutor Bruno, agradeço imensamente a generosidade de vocês em me acolher aqui como uma advogada recém-portuguesa, como advogada com a carteira, né, que nós chamamos aqui de cédula, né? Cédula. Lá chamamos de carteira, cédula, o número da cédula de identificação do advogado, porque foi extremamente enriquecedor. E finalizar aqui que quem tem a ideia de migrar para exercer a advocacia, a mentoria antecipada é absolutamente necessária. É o que eu mais recomendo, e essa mentoria presencial, completamente diferenciada da mentoria que nós fazemos no virtual. E, além disso, mesmo aos profissionais que têm a cédula da Ordem dos Advogados Portugueses e que não têm a ideia de migrar, mas querem ter essa carteira internacional, também, e que trabalham com direito migratório, também foi muito enriquecedor, porque por mais que nós estudemos, a prática é outra história. Participar de reuniões, estar no tribunal, verificar como funciona a dinâmica do direito português foi extremamente enriquecedor para a minha vida profissional e essa vivência de 2 meses para a minha vida pessoal. Que bom. Também. Fico feliz. Obrigada. Então é isso, encerramos e agradeço aí todo mundo que vai nos assistir e os assuntos que a gente trouxe para vocês hoje. Um abraço.